Boa noite, bom dia em alguns países onde eu tenho seguidores. Bernadette Cavalcante, continuando ainda a explicação e finalizar a parte relacionada à Idade Média. Estamos agora no terceiro e último ciclo, que se chama o ciclo bretão. Nesse ciclo acontecem coisas bem interessantes. O surgimento de um poema octossilábico, que foi desenvolvido por um poeta que compôs pelo menos 70 poemas e foi o preceptor, ou seja, o professor do rei que casou o rei Louis, o Troisième, que casa com a jovem de 15 anos. Ele devia ter, na época, 18 anos e 3 anos depois ele já está morto. E a jovem se chamava Eleonore ou Leonor d'Aquitânia, a região da França chamada Aquitânia. Eleonore d'Aquitânia era uma jovem muito inteligente e se tornou mais tarde uma grande imperatriz, né, uma grande rainha dessa época medieval. A jovem Eleonore, ela fica esperando o rei, mas ela também acompanhou vamos dizer, a mudança que houve lá na França com relação à poesia lírica. Esse ciclo chamado de bretão é porque houve, depois da morte do rei o rei Louis. O Louis, a jovem Eleonora vai para a Bretanha, casa com o rei chamado Henry III, Henrique III, lá da Bretanha. E o Theobald, o nome dele é o grande poeta lírico, Thibaut de Champagne. A data atribuída a ele ao nascimento é 1201 e ele falece em 1254. Ele era o conde de Champagne e foi depois o rei de Navarra. E ele exaltava em suas poesias o sentimento, né, que era muito, eu disse, enaltecido, né, por suas maravilhosas composições poéticas. Ele continua ainda no reino e sua trajetória é isso, ele passa de um conde para um rei, e foi rei de Navarra. Ele deixou na história essa composição literária impressionante. O ciclo chamado, né, a Leonora está agora na Bretanha, e o ciclo que ela passou foi chamado de ciclo bretão, como eu já falei, porque ele exaltava o espírito celta, onde se pensava muito em muita coisa, vamos dizer assim, esotérica, muita coisa que é feito lenda, como misticismo, religião, onde se venerava bestas e tinha florestas, lagos, tinha também dragões, essas coisas, que era realmente como um misticismo. Foi da região da Bretanha, do espírito celta. E ele consegue compor, ele e outro, né, chamado, esse é o mais importante, porque foi ele quem escreveu sobre a vida dos filhos da Eleonora. A Eleonora, lá na Bretanha, ela foi mãe do Ricardo, que foi posteriormente chamado Rei Ricardo Coração de Leão. Richard de Lionheart, e o seu filho, o seu irmão, o segundo filho da Eleonora e do rei Henry, foi John
que foi chamado João Sem Terra, John Without Land. E ambos viveram uma epopeia muito interessante, que foi já descrita por outro poeta, não mais pelo Teobaldo. O Teobaldo ele fez um poema de amor lírico, como eu chamo de lírico, muito lindo, mas que na linguagem francesa ficou um pouco complicado para traduzir. É Thibaut quatro, né? Le Quatre. Ele era roi de Navarre, rei de Navarre. Eu só vou ler cinco linhas, e como eu falei, poemas octossilábicos, que na época só se conhecia mais poemas menores, trovas e sonetos, e aquele dodecassilábico que foi desenvolvido na época de Alexandre, o rei da Macedônia. Então, as últimas linhas são dessa estrofe são: Si madame non soutient, il n'est pas pour son plaisir, se ela não accede, né? Il n'est pas pour son plaisir, uma parte devido ao seu próprio prazer. Chanson de lit sans mentir, essa canção que não vai mentir, que a me regarde quer me tient, que lhe vi faire ou partir, que ela leve em consideração antes de que ele parta. É uma canção de amor muito, assim, dramática, porque não é um final feliz, né? Se me parece, é uma tradução de um francês muito antigo, medieval. Se me parece que ele parte, o rapaz, e a moça fica. Então, a poesia lírica, Chevalier, de cavaleiro, dos knights, né? Da época, é uma imagem muito, muito romântica. E temos vários deles que cantaram, como foi o Bertrand de Ball, cantando baladas, pastorelle, etc. Eu falei um pouco sobre essa teoria, essa poesia lírica. Com relação à épica, esse aí foi escrito mais por Christian de Troyes, em vários versos. Ele fala bastante desde a época do rei Arthur, e essa é uma história que mistura o misticismo com religião, com muita coisa interessante. Houve outros poetas também, mas a lenda do rei Arthur também eu já tinha falado, foi desenvolvida também nesse ciclo chamado de ciclo bretão. O que vou acrescentar é que eu estou anexando ao vídeo alguns shorts onde vocês podem acompanhar a história dos filhos, principalmente do filho primogênito de Eleonora, do casamento de Eleonora da Aquitânia com Henry II, né, the Second, Henrique Plantagenet. Ele era inicialmente duque da Normandia e foi conde de Anjou, para depois passar a ser um rei. O filho primeiro, que é o Richard I, é o Richard de Lionheart. Esse ciclo é muito interessante porque mostra tudo que se passou na investida da cruzada liderada por ele, quando chega em Jerusalém, e ele encontra o grande sultão Saladino, que era um homem muito educado e já usava até talheres, e na Bretanha, naquela época, se comia às vezes com as mãos. E os árabes, eles eram muçulmanos, o sultão Saladino, um homem fino, educado, e eu acho que foi um choque cultural muito grande. Infelizmente, quase todos os nobres que acompanharam o Richard de Lionheart morrem. Ele volta com alguns
volta para a Inglaterra e encontra o seu trono usurpado pelo irmão John Without Land, João sem terra. E houve mais briga, ele volta a ser rei, o Richard, e depois ele se envolve em outras guerras, aí no caso contra a Espanha, a região de Castela, e termina falecendo. Ele, em poucos anos ele já não estava mais, né, no trono, e a história continua porque deixou descendentes. E esse ciclo épico, né, modificou a forma de se fazer poesia. Então deixou de ser mais octossilábica e passou a ser mais uma narrativa épica no modo como Homero escreveu a Ilíada, a Odisseia, e Píndaro em Tebas escreveu também sobre a Ilíada. Isso mostra que a poesia ela pode se adaptar às situações, né, aqui que está sendo desenvolvida na época, né, naquela exata época. A única observação a mais que eu tenho que fazer é que o Teobaldo de Navarre, que foi posteriormente rei, ele usou a língua dele. Essa língua dele é uma língua dele que foi a que originou o francês que hoje se fala na França. Então, boa noite, obrigada por me acompanhar. Olhem os shorts que são relacionados a cada ciclo, a cada etapa aqui descrita, para vocês poderem entender como era a situação da época e como a poesia se adaptou a essas modificações, inclusive geopolíticas, é isso? Guerras e ocupações geopolíticas. Então, até a próxima. Estaremos falando ainda sobre um pequeno intervalo para falar sobre uma linda canção que mostra na parte ainda da França, chamada Avignon, sobre o rio Rhône, que é o Ródano, e que originou canções eternas, que são, na realidade, poemas. Boa noite, até uma próxima vez. Não esqueçam de clicar e, se tiver alguma pergunta, colocar algum comentário, e se tiver pergunta, estejam à vontade. Estarei aqui para responder. Obrigada. Merci beaucoup. Thank you very much.